Surtur, o gigante de fogo da mitologia nórdica, empunha uma espada que brilha como o sol durante o Ragnarok. Ele é profetizado para trazer o fim do mundo e é um dos principais antagonistas da mitologia nórdica, assim como o próprio Loki. Quando pensamos em Deus do Sol, ele naturalmente é uma figura lendária altamente relacionável. Devido a isso, surgem alguns questionamentos vindo de vocês, como essa do Michael Diniz. Acham que ele vai ter a fruta da mitologia? Eu acho que ele vai ter a fruta do surto. Uma das primeiras frases desse personagem é dizendo: eu sou o Deus do Sol, aquele que irá destruir o mundo, Loki. Então é natural a gente fazer essa relação com o próprio Ragnarok e com o próprio personagem Surtur. Seria Akuma no Mi que Loki queria a fruta do surto ou algo relacionado a isso? E assim, respondendo esse seu questionamento, dado que a lendária fruta foi passada de gerações e gerações, parece meio improvável que fosse algo inerente ligado ao Loki. Até porque ele não seria um personagem tão velho assim, é claro que a gente não sabe exatamente qual a idade dele. Seria algo muito específico para eles passarem repetidamente uma fruta que só serve para esse personagem. Então existe outro elemento que a gente tem que levar em consideração, aquela enorme espada embutida em Elbaf, perfurando a enorme Yggdrasil. Essa espada colossal levanta o questionamento: quem poderia ter empunhado tal arma? Em Elbaf, essa espada pode perfurar Asgard e pousar numa região semelhante a Muspelheim, o reino do fogo na mitologia nórdica. A afirmação de Loki de ser o Deus do Sol, o portador do fim do mundo, é possivelmente um paralelo com o papel do Surtur, como aquele destinado a desencadear o Ragnarok. E é aquela coisa, na mitologia nórdica, o fogo é tanto uma força de criação como de destruição. É um símbolo de vida, morte e transformação. A dupla natureza do fogo reflete ao seu papel no ciclo de renovação central para o mito viking. Embora não seja um deus do fogo no sentido tradicional, a associação de Loki com o fogo decorre da sua ligação com o caos, destruição e a própria mudança que ele quer causar no mundo de One Piece. Então, cara, sim, pode muito bem ser essa fruta lendária, a fruta do surto ou algo semelhante a isso. É claro que também o surto pode nem ser mencionado nessa cultura de Elbaf e ser algo muito mais representativo do que algo dito dentro da obra. Isso já aconteceu várias vezes aqui. E o mesmo serve pro Thor, pro Odin, porque até agora só temos o Loki para representar as grandes figuras mitológicas da mitologia nórdica. Ah, então essa é a melhor teoria, que a fruta realmente é a fruta do surto? Assim, é muito complicado falar sobre isso agora. Nesse meio tempo eu já vi teorias sobre o olho escondido do Loki, representando os olhos de Odin, que tem um poder sobrenatural dentro da mitologia nórdica. Eu vi a teoria do Fenrir, que essa fruta lendária poderia ser desse lobo lendário, igualmente o Fenrir, e várias outras. Mas dentro desse vídeo aqui eu escolhi falar mais sobre essa do surto por causa dessa pergunta aí do Michael. E é claro, como vocês bem sabem, o Oda vai ter uma pausa aí de 2 semanas no mangá para dar aquela olhada no live action para ver se está tudo ocorrendo bem com a produção da segunda temporada e, é claro, para dar aquele famoso descanso, né? Porque ninguém é de ferro. Mas galera, antes de mais nada, sejam muito bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Isaac e sejam bem-vindos a mais um Supernovas Respondem, aquele quadro que vocês conhecem muito bem, onde a gente faz post na comunidade do canal, aqui mesmo no YouTube, inclusive esse último post foi lá, ou no nosso Instagram, @canal Supernovas. Então segue a gente lá que a gente vem fazendo mais postagem ultimamente. Esse capítulo foi puro hype, então teve muito questionamento, muita teoria boa aqui de vocês. Se por acaso o seu comentário aparecer aqui no vídeo, comenta aí e eu vou tentar responder da melhor maneira possível. Bom, sem mais enrolação, depois da intro a gente começa. Luffy é Kaizoku ni naru otoku da. O João Pedro falou o seguinte: sobre Elbaf, vocês acham que Elbaf será um arco de evolução para os Mugiwaras? Tipo, provavelmente o Luffy ainda não é capaz de lutar contra o Teach, talvez Imu ou Shanks, se ele tiver que lutar contra o Ruivo. E por isso os Chapéus de Palha vão evoluir em Elbaf para chegar ao nível Top Tiers em One Piece, para ter chance de vencer o bando desses caras aí. Assim, isso é uma coisa muito discutida dentro da fandom, porque eu mesmo tenho a impressão que os Mugiwaras desde o Novo Mundo, eles não têm tido um grande desenvolvimento como era antes. Hoje eu tenho a visão que o Oda utilizou pré-time skip justamente por isso, e no Novo Mundo já são eles, já estão todos bem desenvolvidos. É claro que eles vão ter um power up aqui ou ali, por exemplo, como foi em Wano. Eu falava muito isso lá na época de Onigashima, parece que todo Mugiwara ali teve um grande power up e que isso seria uma preparação para os arcos que veriam em seguida, por exemplo Egghead. Egghead a gente teve o Luffy com Gear 5, que foi uma transformação aprendida ou despertada, seja lá como você quer chamar, lá em Onigashima agora para Egghead. Então, resumidamente o que eu tô falando
aqui. No pré-time skip, todos foram bem desenvolvidos no sentido narrativo, de história e entre outras coisas. É claro que no Novo Mundo também tem, já que o Sanji teve uma boa parte da história dele revelada aqui também. Então pra mim, Elbaf não vai ser um arco de upgrades, porque Onigashima serviu muito bem pra isso. Mas é claro que a gente não pode excluir essa possibilidade, porque tem um desenvolvimento do Usopp que está ligado muito com o Elbaf. Não que necessariamente o desenvolvimento do Usopp seja algum novo poder, e sim dele sendo reconhecido como o bravo guerreiro do mar e até se auto-reconhecendo. Como isso vai ser? Se vai ser em poder, se vai ser em personalidade, se vai ser em algum feito, a gente não sabe exatamente ainda. Mas com o nível de poder que o Luffy tem, por exemplo, eles conseguem bater de frente com qualquer Yonkou com tranquilidade. É claro que vai ter as suas dificuldades, até porque são shonen, tem que ter dificuldade para ele poder se superar e a gente acabar tendo lutas emocionantes como a gente sempre teve. E a próxima pergunta é do Bokutonori original, ele diz o seguinte: para vocês, Loki é um mocinho ou vilão? Ele vai ajudar o Luffy? A história dele está mal explicada? Cara, eu acho muito fácil a gente olhar pro Loki com essa cara de psicopata que ele tá, uma mistura de Doflamingo com alguns outros vilões que a gente já viu aqui na obra, umas tatuagens que parecem o Kaido e tal, e realmente se a gente lembrar do Loki, ele realmente é um vilão se a gente for ver em outras mídias, como por exemplo na Marvel, e é o que o Oda dá a entender mais ou menos aqui, mas pode ter muito bem um plot twist aí, eu vejo muito isso acontecendo. Eu falava muito aqui que o vilão de Elbaf não seria nenhum novo personagem, até porque não daria tempo para desenvolver nesse momento da obra, até porque o Oda também tá meio cansado, né? A última vez que a gente teve um vilão 100% novo, que não tinha nenhuma relação com os Shichibukais e nenhuma relação com o governo mundial ou com a marinha, foi o Enel lá em Skypiea, que realmente não tinha nenhuma ligação e foi um personagem que o Oda criou do zero ali especificamente para aquele arco, e eu não imaginei que isso aconteceria no Novo Mundo, afinal, aí já tá no Novo Mundo na saga final. Então tem tanto personagem aí como os Gorosei, o Imbu-sama, o Barba Negra pra ser rivais aí do Luffy nessa reta final, pra que colocar mais um aqui dentro? E eu estava completamente enganado. O Loki parece muito ser o vilão no estilo Enel, que tem seus próprios objetivos e quer passar por cima de todo mundo para conseguir alcançá-los. Só que é que tá, a forma como a história do Loki foi contada até o momento parece ser um pouco suspeita. Todo esse lance dele ser a ovelha negra da família, dele ser um cara que já tem várias histórias, como já ter matado o próprio pai, talvez uma história mal contada, quem sabe, dele ser o excluído da sociedade devido a algumas ações dele, me soa meio estranho. E eu não duvido nem um pouco dele acabar fazendo uma amizadezinha com o Luffy nesse momento, afinal eles estão sozinhos, e pro Luffy gostar de uma pessoa é muito fácil, e ele sabe muito bem reconhecer se uma pessoa é boa ou não. Então pra mim o Oda deixou isso bem aberto. É claro que tem aquela frase do Loki de destruir o mundo, mas até aí tudo bem, porque até onde a gente sabe o Luffy também é um grande destruidor, porque no futuro ele vai destruir a Ilha dos Tritões, então tá tudo de boa. Mas brincadeiras à parte, falta sim saber um pouco mais sobre essa lore do Loki, mas até Segunda Ordem ele é vilão sim, o vilão desse arco, e eu espero, porque o visual dele é muito legal, pra ser vilão, não mocinho. E o Crushing Deluxe falou aqui: fala Supernovas, aproveitando o hype de Dragon Ball está tendo atualmente, será que o Joy Boy foi inspirado no Bardock no filme Z? Bardock possuía um tipo de visão do futuro e foi o único Saiyajin a enfrentar todo o exército de Frieza nos últimos momentos do planeta Vegeta. Assim como o Joy Boy, que enfrentou os 20 reinos sozinhos e muito provavelmente tinha um hack da observação avançado também, podendo ver o futuro. Além, é claro, da semelhança que eles têm com o protagonista, Bardock e Goku, por serem pai e filho, e Joy Boy com o Luffy. Cara, eu adorei essa sua teoria. Como a gente sabe, o Oda adora Dragon Ball, um dos animes favoritos dele, ele já falou sobre isso várias vezes. O Luffy é obviamente inspirado no Goku, mas aqui entre nós, quem não é inspirado no Goku, né, nos animes shounens? E da mesma forma que o Goku foi inspirado no Son Wukong, eu imagino que o Luffy também siga essa mesma lógica, até na forma que o Luffy luta, no Geto Pistol, por exemplo, ser algo que ele estica muito o braço, que nem talvez a lança do Wukong. E da mesma forma que eu estou aqui no hype do Dragon Ball Daima, eu também estou no hype do Black Myth Wukong, então tá tudo aqui na minha cabeça, tudo faz sentido. Eu gosto da ideia do sacrifício do Joy Boy, só que a gente não sabe exatamente como aconteceu. Não foi dito que o Joy Boy enfrentou tudo sozinho, ele tinha sim vários aliados, que inclusive esses aliados parecem ser meio escondidos no mundo, como a própria Wano, que está escondido dentro de uma barreira, uma grande muralha em volta do país, a própria Ilha dos Tritões, que está lá embaixo, que com certeza tinha suas ligações com o Joy Boy, o próprio Elbaf, que com certeza não é um país de fácil acesso, sem falar de Skypiea, do povo antigo, de Alabasta, da família Nefertari e daí por diante. Se tem uma coisa que o Joy Boy não tava, era sozinho, e até hoje essa galera aqui ajudou o Joy Boy e sofre de alguma maneira.
tá aí a família D que não me deixa mentir. Mas o bom desse seu questionamento é que me fez pensar muito sobre o que pode ter dado origem pro Joy Boy, como essa relação que você fez com Bardock, e eu lembrei aqui a relação que tem com o Wukong, que inclusive a origem da família dos D pode estar relacionada a esse nome Wukong, com a origem dos macacos. É uma coisa que eu posso trazer aí mais pra frente pro canal. E galera, se você tá gostando do vídeo, deixa o like aí, eu esqueci de comentar isso lá no começo, mas isso ajuda demais a nossa recompensa a crescer aqui no YouTube, porque não ajuda muito ter muita visualização e pouco like, o YouTube não enxerga isso com bons olhos. Então a todo mundo aí que confia no nosso trabalho, já deixa aí a curtida, eu agradeço demais. Mas continuando, o Paulo Tomiolo falou o seguinte: contando que essa aparência dele seja de fato real, pode ser apenas uma trapaça. E aí que tá, a gente precisa levar duas coisas em consideração. A primeira delas é, o Loki já comeu a Akuma no Mi? Se ele comeu a Akuma no Mi e essas correntes são feitas de Kairosek, então quer dizer que essa forma dele já é a forma real, porque senão a Kairosek estaria suprimindo seus poderes. E a segunda, consequentemente, é de que ele não comeu e essa sim é a forma dele original. Mas sinceramente eu vi muita gente falando sobre isso, sobre essa não ser a forma final do Loki, ou muitos comentários falando que o Loki pode ter uma Akuma no Mi que pode mudar várias formas, se assemelhando, claro, ao próprio Loki, ao Loki que a gente já está mais acostumado dentro da cultura pop, e que é uma teoria que eu não comentei lá no começo do vídeo, que já é outra, ou seja, para vocês verem como o Loki tem várias possibilidades aí dessa Akuma no Mi lendária. Mas sinceramente eu duvido muito que o Oda tenha criado esse hype para mostrar esse visual do Loki. Foi um hype até que muito natural, foi uma coisa que foi acontecendo, o Luffy sentiu alguma coisa, foi lá, viu, e a gente, pum, aí só viu o gigante Loki totalmente diferente como era nas silhuetas. E para desfazer isso, para dizer que ele tinha outra forma, que a forma original talvez seja mais similar àquela silhueta, uma forma mais bobona, digamos assim, eu acho que seria muito quebra-hype. Então eu fico com a possibilidade, na opção de que sim, essa já é a forma final do Loki, e a Akuma no Mi dele não vai ser relacionada a isso, vai ser um poder a mais. É claro que pode ter alguma sugestão, alguma referência a esse poder do Loki. Mas galera, aí com isso que eu encerro esse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. A gente tá em 2 semanas sem capítulo, infelizmente o hype vai dar uma diminuída, mas fica aqui com a gente conversando sobre esse mangá durante esse tempo. Vai ter vídeo de teoria aí, tanto meu, tanto de Leonardo. Nessa pausa do mangá a gente vai aproveitar também para lançar mais um Supernovas Respondem, quem sabe no fim da próxima semana. Então já fiquem ligados aí para mandar mais perguntas lá no Instagram. E é isso, espero ter respondido todos da melhor forma possível e até a próxima. Fiquem bem e valeu!